E a minha preocupação é comigo mesmo. Eu não tenho outra preocupação. Então eu não estou preocupado se Indaiatuba está pegando fogo ou não está pegando fogo. Eu não tenho preocupação se a igreja brasileira está indo bem ou está indo mal. Para mim não me interessa. Eu não tenho preocupação se, por exemplo, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste esteja bem ou mal. Não me interessa. Eu não quero saber, eu quero saber de mim. Qual é o egoísmo? Ele faz isso. Então o que você quer? Eu quero me dar bem. O que você quer? Eu quero ter um carro bom, uma casa boa, de preferência um apartamento na praia, se der um jet ski, se der um iate, se der também um negócio lá para mim ficar lá de boa, um helicóptero para mim ir para lá e para lá. Eu estou exagerando, obviamente. Meus irmãos, e nós nos esquecemos muitas vezes do outro. O Senhor fala que nós devemos amar a quem? Quem Jesus manda você amar? Um de cada vez. Quem Jesus manda você amar? O próximo. E nós somos egoístas. E nós, meus irmãos, pouco ligamos para o próximo. Pouco ligamos. Que próximo? Que nada. Irmãos, faça uma reflexão rápida. Diante disso, não precisa levantar a mão, nada, só pensa. Vou te dar 10 segundos. Qual foi as suas orações nos últimos dias, na última hora, no último dia? Qual foi? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pensou? Se você tiver pensado, eu tenho certeza que você orou por você mesmo. Queremos cura, queremos prosperidade. Eu sou contra isso? Não, sou a favor de tudo isso. Eu também quero proteção. Não é essa a preocupação do Paulo. Paulo, uma coisa que ele não tinha era preocupação desde a conversão dele com ele mesmo. A preocupação dele é com o outro, é com o próximo. E ele vai fazer essa oração pela igreja, preocupado com a igreja. Ele não está preocupado, meu irmão, se o carro dele está ruim, está bom, está com o pneu furado, não está furado. Ele não está preocupado, exagerando aqui de novo. Ele está pouco preocupado com isso. Se o camelo dele está bom, se o burro dele está bom ou ruim. Ele está pouco preocupado com isso. E aí ele vai falar assim para nós: eu, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. E ele vai falar as razões. E nós, meus irmãos, sabemos que Paulo escreve isso. Olha para vocês verem o quanto Paulo ele nos ensina. Paulo escreve isso, meus irmãos, não numa mesa, na nossa sala, na sala de estar, na cozinha, batendo um papo. Não, irmãos, Paulo estava preso, perseguido em Roma. Ele estava em Roma e lá perseguido, ele está preso, e da prisão ele está escrevendo para a igreja que está em Éfeso. Está escrevendo de lá. Ele não está, meus irmãos, navegando em mares calmos, não. O negócio para ele não está legal. O cara está preso e ele está dizendo isso. E é uma coisa, meus irmãos, tão impressionante para nós, porque Paulo ele está escrevendo agora para encorajar cristãos presos. Hoje, meus irmãos, parece que nós, eu queria usar nós, a igreja, no contexto geral, generalizando, meus irmãos, muitas pessoas tornaram-se escravos, por exemplo, das redes sociais,
tornaram-se escravos de tantas pessoas que têm relevância, sim, eu acredito que tem, e tem mesmo, muitos têm relevância para o bem, outros para o mal, mas tem relevância, e nós nos tornamos escravos disso, eu não, mas muitos tornaram. Parece que se não houver rede social, não há mais vida, não há mais liberdade, não há mais nada, e não é verdade isso. Queridos, nós dependemos do Senhor, e não dependemos de rede social, e não dependemos do que está colocado lá, meus irmãos. E nossa rede social do Brasil, por cima ainda é uma rede social pobre, onde, meus irmãos, são pautadas as coisas mais absurdas, e brasileiro gosta de se envolver com aquilo e comer aquilo que não é comida de ovelha, é comida de lobo, e brasileiro gosta. As pesquisas dizem que o brasileiro, 90% dos brasileiros, é terrível isso, tem contato com pornografia. 90%. Vocês têm noção que seja isso? Comida de lobo, não é comida de ovelha. E está comendo essa, desculpa a expressão, essa desgraça que não serve para nada. Paulo não tinha essa preocupação. Ele vai encorajar os cristãos a permanecer firme na fé, que na verdade é o que interessa para você e para mim. Na verdade é o que interessa para a igreja, é permanecer firme na fé. Então, meus amados, o quanto nós temos orado pelo outro? A pergunta é: o quanto temos orado pela igreja? O quanto temos orado pelas guerras? O quanto temos orado por aquilo que está acontecendo nas fronteiras do mundo, onde nós conhecemos pouco, eu me incluo. Então ele está pedindo ao Senhor que os efésios, eles sejam fortalecidos no Senhor. Ele não foi lá, meus irmãos, se colocou de joelho e falou: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Não. Ele não faz esta oração. Ele ajoelha diante do Pai e fala que o Senhor conceda a eles a plenitude do amor de Cristo. Paulo, diferente de todos, ele ajoelha. Não é costume do judeu dobrar o joelho para orar. Os judeus oravam de mãos com as palmas assim para cima, sempre de pé, costume dos judeus. Até hoje, se você for no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, você vai ver que o judeu ora de pé. Você vê de um lado ali alguns se ajoelhando, mas normalmente são cristãos. O judeu ora de pé, é costume deles. Então tinha ou tem, mas ainda hoje não ajoelham e ora de pé. E Paulo vai de joelho. Por que de joelho? Porque de joelho, meus irmãos, é você dizendo, você falando para o Senhor, se declarando para o Senhor a total submissão ou rendição a Ele, total. Não precisa responder: há quanto tempo você não ajoelha para orar? Não responda. Não responda. Há quanto tempo? Você não ora pelos seus filhos, para os avós, pelos netos? Não ora pela igreja, não ora pela nação, pelos governantes. Muitos, malemar, está orando pelo alimento,
Em nome de Jesus, abençoe o instrumento. Amém. Orou, orou. Olha que oraçãozinha. Muitos deixaram esse costume. Não dá graça mais pelo alimento, nada. A vida está muito distante da oração. Então, meu amado, nós precisamos retomar isso sobre nossas vidas. Então, quando ele está de joelho, ele está reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Aí, lá no 15, ele vai dizer assim, coloca lá por favor, não sei se é o Bies ou é o Luigi. Ele vai falar assim, ó, eu leio aqui: do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Então, meu amado, ele chama os cristãos para refletir o amor do Pai, de Cristo, de quem toda a família, quando ele fala toda a família, nos céus e na terra, e recebe o nome. Então, nós somos chamados para amar como Cristo amou, para perdoar como Cristo perdoou. Nós fomos chamados para fazer o que Cristo fez. Cristãos são isso, é aqueles que seguem as pisaduras de Cristo, que seguem as pisaduras, os passos de Cristo, e fazem o que Cristo fez, e não faz diferente, irmãos. Eu sou cristão, sim, sou cristão, mas eu não me importo com nada, o meu negócio sou eu. Irmão, isso não é ser cristão. Eu não estou preocupado não, gente, com nada. E aliás, meus irmãos, isso tem afastado as pessoas uns dos outros. Como tem afastado uns dos outros. Meus amados, é amar como Cristo amou, é servir como Cristo serviu. Irmãos, ele veio para servir e serviu. Parece-nos hoje ser tão caro isso, de servir uns aos outros. O Augusto também foi, nós fomos visitar não vou falar dele, vou falar do outro parceiro que estava lá, o senhor Roberto, da dona Lia, que foi cirurgiado essa semana aí, uma cirurgia rápida e grave. Graças a Deus ele está bem, até onde sabemos está em casa. A Rosana entendeu isso. Se não tiver, a dona Lia vai falar com a gente depois. Mas nós fomos lá. Eu fui na quinta, antes do culto, eu passei lá, orei com ele. Mas quando eu fui lá, orei com ele e vi que tinha um outro cara, sabe, tem uma cortina assim, tinha lá um cara, Augusto, o dia que o senhor foi? Não, internado. Uma cortina, Aí eu vi que o cara saiu assim meio, sabe, o cara meio doentão, mas novo, um cara novo, dos 40 anos. Aí ele saiu assim, voltou para lá, ele foi até o banheiro e voltou. Eu orei, conversei com o Roberto ali e tal. Aí eu falei, estou indo embora. Como eu faço em todos os lugares, eu já fui lá visitar o Ronaldo, já fui visitar o Augusto, e eu pergunto lá para os pacientes. O cara estava lá sozinho, eu já fico preocupado, né? Sozinho. Cadê a esposa desse cara? Cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o amigo? Cadê a amiga do trabalho? Onde está? Não, eu prefiro andar sozinho, porque esse povo que caminha comigo é muito ruim. Eu sou bom demais, mas eles são ruins. Vai nessa para você ver. Uma hora dessa, com 40 anos, está lá no hospital. Aí estava saindo, e eu vi que ele passou, deu uma olhada assim para nós, baixou a televisão, porque ele viu que tinha chegado uma autoridade eclesiástica ali. Eles estavam vendo uma rede terrorista, não sei se eu posso falar isso, né? Vendo a Rede Globo, não eles, o cara estava vendo a Rede Globo. Aí ele foi lá, baixou, e eu fui lá, estava saindo, já voltei. Falei, gente boa, eu posso orar com você? Fechei os olhos, ele sentado na cama, ele estava bem. Ele
falou que ele teve lá foi uma úlcera que estourou, um negócio lá, não sei se é bem também isso, eu não sei a gravidade disso, mas uma úlcera que deu problema. Aí orei com ele e tal, mas eu achei interessante, quando eu terminei de orar, eu não sei se ele é crente, não sei se ele já ouviu falar quem é pastor, quem é Jesus, quem é igreja, não sei, eu não sei. Agora eu vou embora, deixo o cara lá, sem falar nada com ele. Mas eu terminei, foi assim para mim impactante. Quando eu terminei de orar, que eu abri os olhos, eu oro de olhos fechados, ele estava assim. Saber se esse cara é crente, se ele não é crente. Eu fiz algumas perguntas para ele, não lembro mais o que. E segui em frente, vim para a igreja, estava meio atrasado já. Então, meus amados, Cristo em meu lugar, o que ele faria? É a pergunta que nós temos que fazer. Ele oraria por aquele sujeito lá ou não? Só oraria por aquele que nós conhecemos e amamos, que é uma bênção na nossa vida, nosso amigo aqui. O que Cristo faria em meu lugar? O que Cristo faria em seu lugar? Então Paulo está dizendo isso. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Ele precisa refletir na sua vida. A sua vizinhança tem que ser boa, melhor, porque você está lá. Então, meus amados, ele vai falar no 16, ele pede para que o Espírito Santo fortaleça os cristãos. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Se nós colocarmos o 17 junto, nós vamos ver a trindade ali. Isto para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados em amor. Então, meus amados, ele pede que o Espírito Santo ele fortaleça os cristãos em Éfeso. No íntimo do seu ser, ele pede: Deus, fortaleça essa igreja, fortaleça esses irmãos. Ele sabia que eles estavam enfrentando dificuldades, perdas, perseguições, e ele vai orar pela igreja. Senhor, cuida deste povo, cuida desta igreja, fortaleça-os na fé, para que continuem caminhando com Cristo. Fortaleça-os na fé. O mais, eu já disse aqui lá para trás da guerra entre a Ucrânia e Rússia, onde a igreja, tanto da Ucrânia, uma igreja boa, relevante, e tanto também na igreja que está na Rússia, lá, mas lá bem menos atacado, porque o país é mais poderoso, né, do que o de lá, a Ucrânia. Mas dentro da Ucrânia, no subsolo, onde os mísseis destruíram, a igreja do Senhor está lá. A igreja do Senhor está lá rompendo em fé, pregando o Evangelho. A igreja do Senhor, debaixo de bombardeios, está lá pregando o Evangelho. Agora, para que nós sabemos disso, em Gaza, os cristãos estão lá pregando o Evangelho, levando Cristo. Os cristãos estão em Jerusalém, lá em Israel, levando o Evangelho, missionários, pastores brasileiros e do mundo, levando o Evangelho. Agora, meus irmãos, pasmem vocês, a igreja que está no Irã, a igreja avivada que está passando por um avivamento, aleluias, porque tem um povo ao redor da terra que está orando por essa igreja, tem missionários ao redor da terra indo para o Irã, e foram anteriormente, estão lá pregando o Evangelho, e nós, meus irmãos, devemos seguir o exemplo desses.
e olhar para a igreja de Cristo e falar desse poder, falar dessas maravilhas que é Cristo para estes meus irmãos, e falar, meus irmãos, e orar pela igreja para que ela avance a despeito da perseguição, a despeito das lutas, a despeito de todas as dificuldades, a igreja ela possa avançar para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, ele vai falar que nós somos alicerçados em Cristo, porque isso vai te ajudar a você permanecer firme na fé. Agora, irmão, desculpe de novo, se eu estou alicerçado em coisas palpáveis, que eu tenho que tocar, que eu tenho que... é nisso, amado, o primeiro vento já tem problema. Não tem dois ventos, é um só. Então, meus amados, estar arraigados, estar alicerçado, nos ajuda a permanecer firme na fé, a despeito das circunstâncias, a despeito da tempestade. Nós não seremos levados por vento de doutrinas, não seremos levados por vento de doutrina e outros ventos, não é só de doutrina, e outros tantos, não seremos. Então basta vocês andarem, façam uma pesquisa entre vocês mesmos de cristãos que saíram do caminho do Senhor, abandonaram, voltaram para a droga, voltaram para a prostituição, voltaram para o vício do jogo, voltaram para tudo, voltaram para as prisões, voltaram. Por quê? Porque não está alicerçado, não se alicerçou, não fez uma base. O que é uma base? Você vai construir, como que constrói? Pega os tijolinhos e joga lá em cima da terra que tem engenheiro, aí ele vai fazer um prédio de 10 andares, ele vai, 10 andares, vamos fazer, junta aí uns 50 pedreiros, sei lá quantos, pode pegar os tijolos e constrói aqui em cima da terra, que vai dar certo esse prédio. Vai dar certo? Não vai, varão. Constrói sobre areia, vai dar certo? Não vai. Sobre madeira, vai dar certo? Não vai. Tem que ter alicerce, tem que haver segurança, é preciso base doutrinária, bíblica, é preciso, meus irmãos, a doutrina da oração, da santificação, é preciso ensino, é preciso santificação, é preciso comunhão, é preciso ensino profundo, é preciso, de algum jeito. Não fique marcando, não fique moscando, porque, meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar para enfrentar os desafios da vida. Amém, igreja? Amém, igreja? O 18, gente boa, põe aí por favor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, meus amados, aqui está falando de uma metáfora, então parece, né, da grandeza de Deus, da largura, como é que está lá? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então ele está mostrando a grandiosidade do amor de Deus, que ele é tão grande que ele não pode ser compreendido e que ele não pode ser medido. Não é compreendido, não é medido. O amor de Cristo não. Nós queremos às vezes explicar, mas não há como explicar. Então, meu amado, só que o texto, ele vai nos inspirar que todo cristão ao redor da terra, no globo terrestre, ele deveria buscar conhecer este amor, esta profundidade, esta grandeza, essa largura. Deveria procurar conhecer.
isso tudo. Então, eu postei uns dias, eu esqueci o nome dela de novo. Ela é uma missionária que foi para o campo de concentração nazista, e ela foi torturada. Todos os irmãos dela foram mortos no campo de concentração, o pai, mãe, todo mundo. Ela era uma jovem, ela conseguiu sobreviver, ficou em pele e osso, acabou com a vida dela, acabou com todas as expectativas dela, e a vida dela seguiu. Ela sobreviveu ao Holocausto, a vida dela seguiu em frente. Em determinado tempo, ela está em um encontro, falando do que era aquilo, falando até do amor. Ela se converte, era cristã, e ela está falando, não numa igreja, talvez para uma plateia, uma conferência, alguma coisa, e ela fala do amor, ela fala do perdão, ela fala de tudo isso. No meio da plateia, quando ela termina de falar, levanta uma pessoa que estava lá ouvindo, vem até ela, cumprimenta ela, sauda ela e diz para ela que ele foi um dos soldados que participou daquela carnificina e da matança de outros tantos judeus e da família dela, inclusive. Ele foi dar a mão para ela, e ela, no primeiro momento, ela recuou e não quis dar. Eu acho que eu também não daria, eu acho que não, mas o Senhor tocou no coração dela, e ela estendeu as mãos, perdoou o soldado, abençoou o soldado e seguiu em frente. Isso, meus irmãos, é compreensão profunda do amor de Deus. Pensem para vocês verem o quanto hoje é raso isso que eu estou dizendo, de acordo com o que Paulo está falando. Hoje, quais são? Por que você larga um relacionamento? Estou falando de igreja. Por quê? Irmãos, pensa para você ver. Você quer que eu fale? Não precisa, né? O cara ele larga por tudo. Ele sai da igreja, ele larga a comunidade da fé, ele perde a amizade de anos, por causa de nada. Ele vira as costas e vai embora. Casais se separam por nada, por coisas assim, meus irmãos, insignificantes, acabam. Relacionamentos familiares, porque um é de um time, o outro é do outro time, brigam. Eu estou sendo assim raso, irmãos, e não conversam mais, passa anos. Que amor é esse, irmãos? Nós precisamos conhecer a profundidade do amor de Deus. E pior, e os que julgam que amam. Estou com você, Luíde, fechado com você até o fim, cara. É nós. Estamos fechados. Amanhã o Luíde não responde meu zap. Eu não estou mais fechado com ele. Não estou mais fechado com você, varão. Rompeu. Que profundidade é essa? É muito raso, irmãos. É muito raso. E o amor de Cristo não é assim. Ele sofreu, meus irmãos, ele sofreu e foi para uma cruz, foi para uma morte horrenda. Ele foi condenado de uma forma severa, no pior jeito de morte, por amor a você, por amor a nós, por amor ao mundo, por amor aos judeus e não judeus. Ele não ama os iranianos? Ama, irmãos. Não ama os que estão lá em Gaza? Ama a todos. Você acha que o Senhor está amando guerra? Não, meus amados.
Ele quer que todos se salvem, Ele quer que todos reconheçam, Ele quer que todos olhem para o Evangelho. É isso que Ele quer. Por isso a igreja, ela precisa amar, amar, amar e amar. Nós devemos estar unidos em torno desse amor, a cada dia da nossa vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? O 19, irmão, por favor. Para você ser cheio da plenitude, meus irmãos, você precisa conhecer. Ah, como que eu vou... Não preciso conhecer nada não. Ô pastor, eu vejo uns recortes aí na internet, isso tá bom demais. Eu estou escutando o David Leonardo, escutando o Cláudio Duarte, estou escutando o César Cavalcante, estou escutando, quem mais? Estou dando a dica aí para vocês. Sei lá eu mais quem. E conhecerão esse amor que excede todo o entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Se você não conhecer Deus, não há como você ser cheio da plenitude de Deus. Não é Facebook que vai te dar isso, não é Instagram, não é YouTube, não é. Você precisa conhecer Deus, você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para Cristo. É para Ele que você precisa olhar, a cada dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós somos orientados, nós somos capacitados, olhando para a palavra, a viver de acordo com o que Cristo ensina, não de acordo com o que dá na cabeça. Ah, hoje eu estou pensando assim e assado. Ô irmão, nós não somos mais crianças não, não somos. Menino um dia levanta, tá beleza, outro dia não tá beleza. O adolescente, o amor dele é assim, né? Ele conhece a menina ali, tá amando, matando e morrendo por causa dela. No outro dia, não quer nem saber. Passa. Não, o amor de Cristo não é esse, irmãos. O amor de Cristo é profundo, tem raízes, tem alicerce, e Ele é poderoso. Nós não precisamos, meus irmãos, de outra coisa a não ser esse Cristo sobre nossas vidas. Agora, no 20, varão. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Meus irmãos, em um mundo, eu não vou falar de você, mas eu me sinto limitado, ou aí agora eu coloco você no balaio, nos sentimos limitados, ou não? Não, pastor, isso é para você, moço. Você é devagar, quase parando. Eu não, eu sou bom demais, né? Que é isso, querido? Eu me sinto limitado na minha própria capacidade. Fui visitar um enfermo no feriado. Cheguei lá, o menino: que você não vai entrar não? Esses caras também parece que são dono do hospital, da instituição, dono de tudo. Não vai entrar porque já passou a hora da visita, tem mais não sei quantos lá no apartamento, e não sei o que. Não estava meu sogro, apartamento, um hospital legal lá. Eu falei: rapaz, vou falar um negócio para você, eu vou entrar. E não é que eu estou sendo arrogante. Eu falei assim, depois quando eu falei, ele me deu autorização, eu saí e falei para a esposa e para o meu sobrinho. Eu falei: eu vou usar o direito que eu tenho. Como os aposentados, ele tem um direito lá de usar aquela negócio de estacionar lá, tem que usar, ué. Põe a plaquinha lá, o cara vem embaçar com você, fala: não, moreno, eu ganhei esse trem aqui, ó, eu tenho direito aqui. Aí eu falei: rapaz, eu vou entrar aí sim. Então, aí eu falei: por quê? Eu falei: eu tinha uma carteira, tenho uma carteira de, como é que chama aquilo lá? Capelão. Não é que eu dei carteira errada, irmãos, não é. Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Dei pro cara, preenche o cadastro bonitinho, preencheu e tal. Aí ele me deu um negócio: agora você pode ir. Eu falei: vou mesmo. Eu falei: agora eu vou esperar a turma, eu não vou não. Esperei eles aqui um pouquinho, depois eu subo. Esperei, saiu todo mundo, eu fui. Não
tem problema. Agora, meus irmãos, as pessoas, eu preciso conhecer, eu estou dizendo isso de direito legal, que eu tenho, que a cidade, essa cidade aqui, por exemplo, é boa para isso. Eu vou ali visitar no Santa Inês, vocês precisam ver como que eles nos recebem. Recebe bem. O cara me levou no quarto, nessa quinta-feira, o cara ali, o guarda ali, me levou lá, falou, vou levar o senhor lá no quarto, e levou. A cidade é boa, porque tem lei, e precisa funcionar. Eu não vou usar meu direito? Vou sim, preciso usar, é necessário usar. Agora, meus irmãos, quantas vezes, em outras circunstâncias, eu me sinto limitado, e que eu não sei nem o que fazer, não sei para onde correr, não sei a quem me recorrer, não sei a quem recorrer, não sei, mãos atadas, simplesmente. Então, meu amado, nós precisamos olhar para Cristo. Ele é capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar, do que você está pensando. Vamos ler de novo lá, por favor? É o 20, Luiz. Ele fala ali, esse versículo nós falamos tanto ele, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Ele está dizendo, o poder dele que atua em você. Agora, você não tem profundidade com nada, você nem está sabendo disso aí não. Não, mano, eu não sei desse versículo aí não, cara. Eu estou meio por fora disso aí. Aí, meus irmãos, eu posso falar a ele, mas sem profundidade. Nós somos limitados, mas o Criador, Ele nos dá muito mais do que aquilo que pedimos, imaginamos. Ele age em nós, através do seu poder. O 21, e vamos terminar. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Tem até uma música que fala sobre isso aí. Acho que nós vamos tentar cantar ela hoje. Boa. É o versículo. Meus irmãos, é por meio de Cristo. Cristo é o agente da glorificação do Pai. Aprendemos hoje. Quem é o véu? O que é o véu? Carne, Cristo. O véu se rasgou e nós entramos. O véu era fininho assim. Era uma folhinha dessa aqui? Não era, né? 30 centímetros. Precisava, se fosse puxar ele com animal, precisava de animais para puxar ele. Esse era o véu, para entrar lá no Santo dos Santos. Agora a igreja, ela glorifica o Pai através de quem? De Jesus. E quando você teve esse acesso? Quando o véu rasgou, de alto a baixo, para dizer que não é você, que não é o homem. Então esses homens que você vê falando super poderosos, que eu já pus aqui um dia, vem para cá, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, que isso, que aquilo, que aquilo. Não. Você é abençoado por conta de Cristo, por conta de Deus, por conta do poder de Deus. É Ele, e a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor. Amém, igreja? Então, meus amados, por meio de Cristo nós vamos ao Pai. Aprendemos hoje, estou só repetindo o que nós aprendemos hoje. É através de Cristo. A Ele, meus irmãos, seja toda a glória. Tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Agora, todos os dias da nossa vida, você e eu deveríamos refletir o que é que Ele fez por nós. O que é que Ele fez por você? O que é que Ele fez por mim? A igreja, meus irmãos,
ela move em direção contrária ao mundo. Preste atenção, eu vou terminar. A igreja move em direção contrária ao mundo. Se você está indo em conformidade com o mundo, você precisa parar, dá seta, estaciona, pensa, reflete, fala assim: eu estou fazendo o que o Senhor faria, estou fazendo o que o mundo faz. E não é, em hipótese alguma, o mundo que move Deus, ou o lugar. É Deus que move o lugar, não é o contrário. As pessoas hoje acham que é o lugar. Não é o lugar, é Deus que move o lugar. É Ele que tem poder, é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que é o Todo-Poderoso, está acima de todos os poderosos, do que aqueles, o sheik, rei lá do Irã, como está do de Israel. Ele está acima, como está acima do vermelho dos Estados Unidos, está acima do que governa o Brasil, está acima. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que deve ser adorado, Ele é o que deve ser glorificado, Ele é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele seja, meus irmãos, a gratidão do nosso coração a cada manhã da nossa vida, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda fará, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Irmãos, é o que eu gostaria de fazer com a igreja hoje, fazendo exatamente o que Paulo fez. De joelhos é melhor. É melhor. Pastor Walter falava isso. De joelhos é melhor. Luiz de Carvalho falou lá em 78. De joelhos é melhor. 78, nem minha mulher era nascida. Era? 78? Ah, ela nasceu em 70. Já dei a idade dela também, né? 8 anos. Eu era nascido, bem? Era? Eu acho que não, mas tudo bem. Então em 78 ele vai dizer isso, que um pastor está passando por um lugar, e ele vê um guri, e ele vai dizer, e esse guri está de joelho num banco da praça, orando. O Senhor dá essa figura para esse pastor, o pastor volta, põe-se de joelho e ora, e a igreja é reavivada. Está dizendo a música lá do Luiz Carvalho, a igreja é reavivada, a igreja é abençoada, a igreja recebe o avivamento da parte de Deus, porque de joelhos é melhor. Amém, igreja? Antes de orar, nós vamos cantar, e vamos falar esse versículo aqui, ó, que é bênção.